Agora eu quero convidar o pastor Sobrinho e quero pedir a você que fique atento, porque Deus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Vamos orar pelo pregador da noite. Bondoso Deus e eterno Pai, aqui está o teu filho, Senhor, que nesse momento estará dividindo conosco um pouco daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Usa ele poderosamente, meu Deus. Faz conforme a tua vontade e o teu querer. Que nesse exato momento o pastor Sobrinho suma e o Senhor apareça. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Fale conosco para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Pedi só para o pessoal ligar o outro microfone aqui. O que está comigo aqui. Tá? Enquanto o pessoal liga, eu vou ficando com de cá. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês. É sempre bom estar na casa do Senhor, sobretudo tendo a oportunidade e o privilégio de trazer a palavra dele. Eu quero compartilhar com vocês um texto bastante conhecido, que está em João 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. Não sei se o pessoal já ligou, se não ligou, porque senão eu vou ficar parecendo um doido, com o microfone aqui e aqui. Aqui está ligado, eu não sei aqui. E aí, o pessoal da mídia aí? Não sei. Se tem que ligar mais alguma coisa. Quem achou, diga amém. Aí assim que o pessoal achar aqui, eu tiro de cá. Cadê? Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe: pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Amém? Pronto. Não sei se já está aqui. Eu vou ficar aqui e vocês prometem que não vão achar que eu sou doido, que eu estou com 2 microfones, tá? Vou tirar o de cá. Pronto, vou tirar o de cá. Para vocês não pensarem que eu sou doido. Ainda assim, alguns vão pensar, mas eu vou tirar. Eu quero compartilhar com vocês uma visão sobre esse texto, porque quando a gente pensa nesse texto, né, a gente pensa de algumas formas. A nossa tendência é pensar nele como o milagre em si, a cura em si, né? Porque o que aconteceu aqui foi de fato uma cura. Porque o texto, inclusive, no primeiro versículo já diz que eles encontraram um cego de nascença. Não foi alguém que estava temporariamente sem ver, não foi alguém que bebeu alguma coisa e aí ficou sem ver, não foi alguém que caiu alguma coisa no olho dele e de repente ele ficou sem ver, porque senão a gente mesmo poderia estar dizendo: não, ele estava cego ali, mas de repente o efeito da coisa passou. Não, o texto diz que ele era cego de nascença.
E eu sempre que li esse texto, e meditei nesse texto, sempre pensei nele sobre a coisa incrível que é o milagre da cura, porque é mesmo. Porque aqui a gente está falando de alguém que não enxergava fisicamente, biologicamente, ele tinha uma limitação, e que foi curado. Isso por si só já é incrível. Se a gente fosse aqui falar do poder de Jesus de curar, já seria incrível, a gente já sairia maravilhado. Mas esse texto não está falando disso. Esse texto não está falando só da cegueira que estava acontecendo. Aqui a cegueira de nascença, ela faz uma referência, e aí eu queria que vocês viajassem um pouco comigo nessa visão. Aqui ela faz uma referência à nossa cegueira, nós, humanos, que nascemos sem Jesus. Quando a gente está sem Jesus, a gente está literalmente cego. E aqui ele está falando de alguém que nasceu cego, porque a referência aqui é eu e você, que quando nascemos cego mesmo. Quando a gente nasce sem Jesus, a gente nasce cego, a gente nasce com o pecado que já está em nós. E aqui a cegueira física representada aqui na pessoa, também Jesus dá uma verdadeira aula com algumas palavras sobre a cegueira espiritual que está ali instalada, inclusive naqueles que estão caminhando com Jesus. Porque sem Cristo, registre isso na sua cabeça, sem Cristo, nós somos cegos. Literalmente cegos. E aí, há dois momentos muito importantes, que eu quero só falar desses dois momentos. O primeiro momento é quando eles encontram o cego. E aí, talvez, eu e você, pode ser esse cego, em algum momento da nossa história, pode ser algum dos discípulos também, porque o texto diz que eles estavam caminhando, e aí o que os discípulos perguntam a ele, de imediato? Mestre, esse cabra aí é cego. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Por que há essa leitura? Porque havia uma cultura de que a doença, principalmente a cegueira, era resultado de pecado dos pais. Era uma cultura do lugar. Então, quando alguém era, por exemplo, nascia cego, nascia aleijado, nascia com alguma deficiência, o que se entendia era, já que aquela pessoa nasceu assim, então a culpa não era dela, era dos pais. Então, a culpa era daqueles que geraram ele. Então, os discípulos, o que é que os discípulos fizeram? Observe que a gente está falando de pessoas que estão caminhando com Jesus. Não é alguém que ouviu falar, não é alguém que... Alguém comentou que existiam... Não, eram os discípulos que caminhavam com ele, que presenciaram ele fazer outros milagres em outras oportunidades. Eram pessoas que tinham extrema intimidade com Jesus. E aí, o que eles fazem diante de alguém cego? Eles têm o mesmo comportamento que o mundo teria. E essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Porque muitas vezes eu e você, a gente está exatamente nessa situação. A gente está caminhando com Jesus, a gente está ali com Jesus. Eu sou discípulo, eu sou crente, eu sou da igreja de Aracuí, eu sou da igreja X ou Y, não importa qual igreja você é. Eu estou com Jesus, eu caminho com Ele, mas quando a gente se depara com alguém que Jesus pode fazer a diferença, a gente age exatamente igual como alguém que não caminha com Jesus. Então, a primeira coisa que eles pensaram foi... Porque eu não sei você, mas eu, me colocando na situação, eu pensaria assim, encontrei um cego de nascença, eu ia dizer assim, Jesus, cura ele aí. Eu ia dizer assim, Jesus pode curar. Eu ia incentivar, ou eu ia fazer alguma declaração, no sentido de incentivar Jesus a curá-lo, imediatamente. Eu ia dizer assim, um cego, eu ia ficar procurando, onde é que tem um cego, onde é que tem um deficiente, para dizer, eu estou com Jesus está aqui do meu lado, onde a gente passar, essa pessoa vai ficar curada. É esse o comportamento que é esperado de um discípulo. Mas aí o que é que os discípulos fazem? Mestre, quem pecou, ele ou os pais dele? Isso me faz pensar, e aí é um pensamento meu, não é o texto que me diz isso, é que eles talvez estivessem prontinhos para julgar. Porque, imagina se Jesus dissesse, não, foi ele que pecou. Aí eu dizia, pecador. Aí se Jesus dissesse, não, foi os pais dele que pecaram. Ele herdou essa maldição aí porque os pais pecaram. Aí talvez você está vendo aí, os pais dele, pecadores. Não vale nada, vem de uma família de pecadores. Como se eu e você não fôssemos pecadores. Os discípulos ali perderam uma grande oportunidade de manifestar o amor de Jesus na vida daquelas pessoas, o amor de Deus naquelas pessoas, com um gesto simples. O que eles fizeram? Eles fizeram o que qualquer pessoa que não conhece Jesus faria. Analisaram a partir da cultura do lugar. Então, se ele nasceu cego, e ele era conhecido, o texto diz que era alguém conhecido naquele lugar, então todo mundo sabia que ele era cego de nascença.
Aí vem Jesus e faz o quê? Porque os discípulos agiram com a mentalidade do mundo, mas aí Jesus vem e age com uma mentalidade que vai fazer no final o nome dele ser engrandecido. O nome de Deus vai ser engrandecido naquela situação, a gente já sabe o final da história, mas naquele momento, no ponto da história onde nós estamos, os discípulos imaginaram, por que esse cara é cego? Por que ele fez se ele nasceu assim? E aí, Jesus, naquele momento, se coloca para aquela pessoa e para eles como alguém que pode verdadeiramente abrir os olhos daquela pessoa. Porque o texto diz, e eu gosto dessa passagem, porque o texto diz assim, que Jesus pegou, cuspiu, fez uma laminha lá e colocou no olho, né? Parece nojento, não parece? Quem acha nojento? Levanta a mão. Eu estou levantando porque eu acho. Imagina se você disser assim, estou aqui sem enxergar, fiquei cego, e eu disser para você assim, vem aqui que a gente vai orar, e aí Deus mandou agora a gente cuspir no chão, e fazer uma lama e pegar a pessoa que tem um cuspe mais forte aí que tiver aí. Nós vamos fazer uma lama e vamos passar no seu olho. Você já pensa, pô, eu quero enxergar, mas pô, não podia ser só com água? A gente vai pensar, não podia ser, de repente, até um refrigerante, um suco, mas com cuspe. E aí, certa feita, eu conversando com um amigo sobre esse texto, ele me disse assim, e eu fiquei com isso na minha cabeça, ele disse, eu acho que Jesus fez isso, eu até já reproduzi isso, ele disse, eu acho que Jesus fez isso porque se ele fizesse de um outro jeito, ia ter alguém agora aqui dizendo que um oftalmologista também podia fazer isso. E eu duvido um oftalmologista fazer alguém enxergar com cuspe e barro. Então, até isso, Jesus providenciou, que ninguém que é especialista em olho possa ter nenhum argumento. Ele fez de um jeito que ninguém pode dizer, porque eu não conheço ninguém que com cuspe e olho cure nada, quanto mais olho, que é tão delicado e sensível. E aí, isso que parece ser só mais um mecanismo de Jesus para fazer ele ser personalíssimo, porque parece que ele fez isso para que ninguém pudesse fazer igual. Não, não é isso. O que Jesus está fazendo aqui é assim como aquele pecador que nasceu com o pecado remete a eu e você com o pecado original, Jesus agora começa o processo de restauração dele do mesmo jeito que ele criou. Eu não sei se você lembra, mas Jesus criou o homem a partir de Gênesis com barro. Então, o processo de restauração daquele homem que não enxergava e que agora vai enxergar, Jesus mostra que assim como no começo foi feito, a restauração daquele homem também passa por Deus. Também passa pelo poder de Deus. E ele traz essa referência para mim, para você olhar agora e dizer, assim como do barro, Deus criou o homem e o pecado depois veio e fez com que o homem caísse em desgraça, assim agora com o mesmo barro, começa o processo de restauração daquele homem que nasceu cego, mas cujo final da história, eu e você sabemos, ele vai enxergar. Então, o primeiro sinal de Jesus ali, é simbólico, é o barro, como o processo de criação original, também será o responsável pelo processo de recriação. Porque aquele homem está sendo, naquele momento, de certa forma, recriado. Aquele homem não enxergava. Você imagina, experimenta colocar uma venda no olho e sair um dia ou uma manhã, faça um teste amanhã, durante a manhã dessa sexta-feira, você vai botar uma venda no olho, tudo que você fizer vai ser com o olho vendado amanhã de manhã. Experimenta fazer isso até meio-dia, para você ver a tristeza que é. Quando você der o primeiro bico na quina de uma mesa, você vai... Mas o texto diz que esse homem era cego de nascença. Então, aquele homem nunca tinha tido a experiência de enxergar. E assim, eu e você também nunca tivemos a experiência de enxergar até o momento que Jesus entrou na nossa história. Porque até Jesus entrar na minha e na sua história, nós éramos só cegos que enxergavam. Quem está entendendo, diga amém. Você vai dizer, como é que a gente é um cego que enxerga? A gente visualmente enxerga, biologicamente a nossa visão está boa, mas a gente não enxergava nada. Não tem coisas que você olha hoje, que você, olhando para trás, você pensa, meu Deus, como é que eu fiz isso? Outro dia eu vi o pastor pregando aqui, ele dando testemunho de como era a vida dele, ele disse, eu não consigo olhar ele fazendo como ele era. Eu não consigo ver, como alguns irmãos que dizem aqui, antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver Jimmy Rastafari. Quem consegue? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo ver a Eliana braba como ela disse que era. Experimenta abraçar a Eliana para você ver se você consegue imaginar a Eliana que ela disse que era. Porque o processo de Jesus de restauração na vida deles fez agora eles ficarem irreconhecíveis. Porque não importa que a gente veja eles como eram. Importa que a gente veja eles como eles são a partir da intervenção de Jesus na vida deles.
Então, quando eles ficam ali diante do cego, e apesar da resposta inicial dos discípulos não ser uma resposta boa, né, porque a princípio foi um julgamento, Jesus prepara o terreno para o que ele vai fazer depois. Aí o texto diz que ele pegou lá, fez a mistura, passou no olho. E aí podia acabar a história ali. Ele podia ter dito, ó, passei no seu olho, sacode aí e siga seu caminho. Mas ele dá um outro comando para o cego. Ele diz assim, vá agora ali no tanque de Siloé, se lave e daí em diante está tudo certo. É assim que o texto diz. E o próprio texto diz assim, e Jesus manda ele ir ao tanque de Siloé, na própria tradução da Bíblia tem, que quer dizer enviado. Então não precisa nem você fazer uma pesquisa em lugar nenhum, o próprio texto já está dizendo o que é Siloé. E isso me faz ter, e eu quero que vocês tenham, espero que vocês tenham uma segunda reflexão. É que antes de enviar, antes de fazer com que você passe pelo processo que vai habilitar você a ser enviado, Jesus cura as suas doenças. Jesus não te envia para a missão derrubado do jeito que você está. Eu e você não vamos para a missão derrubado. A primeira coisa que Jesus faz é, se a gente está cego, ele entra, muda a nossa história. Aí a gente começa a enxergar. Aí ele diz, agora vá. Só que ele não diz agora vá, ele diz, vá ali e lave no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. É o processo de envio. E aí eu aprendo uma outra coisa, é que antes de ir para a missão, eu preciso ser obediente no processo. Porque ali Jesus estabeleceu um processo para ele. Porque o processo ali era, seja obediente, atenda o comando, porque o tanque de Siloé era um lugar considerado com águas sagradas de ritual. As pessoas tinham essa visão de que o lugar era um lugar diferente, mas ele podia ter dito só assim, pega essa água aqui, jogar no rosto, e ele ficar enxergando, ele podia ter feito de qualquer jeito. Mas aqui ele está ensinando um processo que é, do barro eu estou reconstruindo você, eu estou lavando você num processo que vai te enviar para a missão do jeito mais forte possível, porque você não vai mais como cego, agora você vai enxergando, e o texto diz que assim que ele saiu do tanque, ele voltou a ver. O texto não diz que depois que ele saiu do tanque, ele fez uma campanha de 7 semanas de oração e caminhou 13 quilômetros. Não, o texto diz que ele saiu do tanque, ele era cego e saiu do tanque enxergando. O que é que o texto me ensina? É que no momento que eu sou obediente ao comando de Jesus e eu aceito que ele me prepare para ser enviado, a coisa acontece. Aí talvez eu e você, mas eu não sei, eu não tenho esse dom, essa habilidade, eu não sei ir. Meu amigo, Jesus, quando ele vai te enviar, ele te envia com o serviço completo. Você só precisa ser obediente. Se você está cego, deixa ele passar lá a coisa que você acha que é nojenta, para você talvez seja nojenta, mas é o processo de Jesus com você. Depois ele vai lhe dar um comando para tirar aquilo que lhe causou nojo no início. Você vai ser lavado, você vai ser completamente limpo, curado para depois ir. Então, o texto continua dizendo que depois que ele sai, e o texto diz assim, e depois que ele sai do tanque, ele enxerga, é automático. Na hora que ele mergulha, que ele sai enxergando. Não tem negócio de agora eu vou me preparar, agora eu vou fazer um curso de 36 meses, não tem isso, ele sai enxergando. Ele era cego e agora está enxergando. E aí, há uma coisa que é o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção. É que o texto diz que ele sai andando no local que ele transitava desde que nasceu. Ele estava ali desde que nasceu. Todo mundo sabia que ele era cego de nascença. Todo mundo conhecia ele. E o texto não diz que houve mudança física nele. O texto não diz que ele trocou de roupa. O texto não diz que ele cortou o cabelo. O texto não diz que ele estava com a roupa azul, agora está com a vermelha. O texto só diz que ele mergulhou na água e saiu. Então, não tem porquê aquelas pessoas não reconhecerem aquele cara. Não faz sentido as pessoas não reconhecerem. Ele é a mesma pessoa. Ele é exatamente a mesma pessoa. Só que aí há um detalhe que a gente precisa ficar atento. É que quando ele era cego, ele era invisível. Porque eu e você estamos passando por um monte de gente e enxergando essas pessoas do jeito que a nossa mente permite enxergar e não do jeito que Jesus quer que a gente enxergue elas. Então a gente olha para elas e fala, um cego. E aí Jesus olha e fala, meu filho. Aí quando ele restaura, não faz sentido para mim e você, com a natureza humana e a mentalidade humana, não faz sentido para nós, aquele que estava sem enxergar ali como um mendigo, porque é assim que o texto diz,
de repente está andando, enxergando como se nada tivesse acontecido. Não faz sentido para nós, porque a nossa mente diz que quem merece é a gente, não é ele. A nossa mente diz que quem merece é eu e você, que está indo para a igreja, que está lendo a Bíblia, que está vindo para o estudo, para a EBD. Não é qualquer um que merece. Não é justo que eu e você estejamos na igreja, na EBD, nos estudos, fazendo tudo, no retiro, em todo lugar, e esteja passando problema. E aquele cara que era um mendigo, que estava cego, agora está enxergando. Não tem justiça nisso, não. Não parece assim? Na nossa cabeça não processa assim? E aí aquelas pessoas viram aquele cara e disseram, quem é esse? O texto diz que alguns disseram, esse não é aquele que era cego? Aí outros disseram, não, nele não, parece, mas não é. Mas o fato concreto é que depois que Jesus fez uma intervenção prática na vida daquela pessoa, para aqueles que permanecem sem Jesus, ele fica irreconhecível. Você sem Jesus é uma coisa, com Jesus é outra. Você não vai caminhar com as pessoas que estavam com você quando você não tinha Jesus. É outro universo para você agora. Ah, pastor, mas eu gosto daquelas pessoas falavam comigo, conviviam comigo, é mesmo? Será? Será que aquelas pessoas não estavam com você porque era o único lugar também que elas podiam estar e que tinham alguma situação que podia permanecer com vocês? Aí, talvez essas pessoas só estivessem ali porque você ainda era cego. Talvez você só caminhou com elas porque ainda você não enxergava o caminho, mas o texto está dizendo que quando ele começou a enxergar, essas pessoas não o reconheceram. O texto não diz que ele foi para um lugar novo, não, viu? O texto não diz que ele saiu dali e foi para uma cidade nova, não. Era onde ele estava, ele ficou irreconhecível. Então, a transformação pelo poder de Deus faz a pessoa que é transformada ficar irreconhecível. Então, se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, porque se você permitir que Jesus entre na sua história para valer, você vai ficar irreconhecível. Os seus familiares vão estranhar, os seus vizinhos vão estranhar, os seus colegas de trabalho vão achar estranho. Sabe por quê? Porque os seus hábitos vão mudar, porque você não enxergava, mas agora enxerga. E aquilo que você fazia, que não agradava a Deus, agora vai ficar claro para você. Aquilo que você deixou de fazer para Deus, porque você não estava enxergando, agora você vai começar a fazer, e isso não faz sentido para quem não tem Jesus. O texto não diz, mas eu imagino, e aí é minha imaginação, é que as pessoas vendo ele entrar no tanque e saíram, provavelmente teve uns 2 ou 3 que entraram no tanque também. Eu imagino quem estava ali perto. Deve ter dito, olha rapaz, entrou no tanque e curou, deixa eu entrar nesse tanque aqui para ver qual é. Deve ter entrado no tanque também, só que o problema não era o tanque, a cura não era o tanque, era quem mandou ele entrar no tanque. E aí o texto me ensina algo muito importante, é que depois que Jesus entra na história dele, depois que Jesus transforma a vida dele, porque aqui nós estamos falando, você pode até encarar isso como só um texto de um relato de uma cura física, de alguém que não enxergava, que Jesus foi lá e curou, porque também tem outros relatos de cura de cego na Bíblia, tem vários, de cego, de coxo, tem vários. Tem relato de ressurreição, aí talvez você queira pesar, não, eu acho que ressuscitar é mais do que fazer enxergar, talvez você queira criar uma medida de milagre aí para você, eu acho todos incríveis do mesmo jeito, mas talvez você queira criar a sua medida. Mas aqui o que o texto está dizendo é que depois que Jesus entra, não dá para voltar a ter a mesma vida. E se você quiser encarar apenas como um milagre físico, de alguém que não enxergava e de repente passou a enxergar e teve um milagre, é bênção, é incrível relatar esse milagre. Mas o que Jesus está fazendo aqui é nos falando sobre um resgate, não de alguém que não enxergava e passou a enxergar, mas de alguém que estava nas trevas e agora tem a luz. É de alguém que, ao encontrar com Jesus, saiu da escuridão e passou a enxergar. Essa história pouco tem a ver com o cego que não enxergava. Essa história tem a ver com alguém que estava sem Jesus, que a vida foi transformada quando Jesus entrou e ele passou a ver. Porque sem Jesus, todos somos cegos. Ah, mas isso só faz sentido para quem é crente. Quem não é crente não acredita. Por isso que a Bíblia diz que a gente ia passar por doido mesmo. Porque para quem não tem Jesus, fala, oxi, esse pastor está doido, eu estou enxergando aqui. Eu estou enxergando tudo, como é que ele está dizendo que eu sou cego? É porque Jesus está nos trazendo aqui uma lição espiritual de como o mundo espiritual acontece e que se a gente não ficar atento, a gente pode até estar enxergando biologicamente, mas está cego. Quantas pessoas eu e você conhecemos que a gente fala e diz assim, rapaz, essa pessoa tem um jeitinho de crente, ela faz tudo certinho, só não aceitou Jesus ainda. Quem já ouviu isso? Quem já viu isso? A fulana não bebe, é uma benção, não dá um palavrão, respeita o pai, respeita a mãe.
É uma bênção que só falta virar crente. Quantas vezes a gente já falou isso de alguém? Pronto, eu estou dando a vocês o exemplo de alguém que enxerga, mas é cego. É o exemplo de alguém que está com a visão biologicamente boa, nem usa óculos nem nada, mas está cego. E talvez ele precise que Jesus faça algo que para mim e para você é nojento, para mim e para você é difícil, para mim e para você é inaceitável, para mim e para você é difícil de engolir, mas talvez ele precise que Jesus faça essa misturinha para colocar no olho dele, para que ele deixe de ser cego e passe a enxergar. Mas o mais importante para mim desse texto, você pode considerar outras coisas mais importantes, mas para mim o mais importante desse texto é como ele termina. Porque quando eu comecei a meditar nesse texto, e hoje à tarde eu dediquei um tempo para meditar nele, Deus falou ao meu coração todas essas coisas que eu estou compartilhando com vocês. Eu até já preguei sobre esse texto com uma outra visão, mas essa visão que Deus me deu hoje foi muito particular. E a coisa que eu considero mais importante é o que ele me falou no final, que eu vou compartilhar com vocês já. Porque eu fiquei pensando, será que eu sou o discípulo que estou caminhando com Jesus, aí encontra um cego e fala, lá, família de pecador, pai de pecador, será que foi ele que pecou? Será que foi o pai? Eu já me coloquei nesse papel, eu já devo ter feito isso alguma vez, talvez você também. Mas eu me vi na situação de que, caramba, eu já fui esse cego. Eu já fui essa pessoa que enxergava, que até mendigava em todos os sentidos. No sentido de espiritual, no sentido de ser mesquinho, no sentido de não querer compartilhar, no sentido de passar privação. Eu já fui esse cego. Mas eu também fui esse cego na parte boa, que foi o momento onde Jesus entrou, fez a laminha lá e limpou meus olhos. E hoje eu posso ver. Mas o que é mais importante para mim nesse texto é que este cego, agora ex-cego, agora não é mais cego, ele sai e as pessoas vão perguntando, não é aquele, será que é? E fica aquele... Mas tem um determinado momento que ele diz, ei, sou eu. O texto diz que ele fala assim, não, sou eu mesmo. Como ele sai para as pessoas dizendo assim, eu sou aquele que ficava mendigando, que era cego, que estava nas trevas, eu sou ele. E aí ele faz para mim o que eu considero mais incrível desse texto, que é a coisa que muitas vezes eu e você não fazemos porque a gente não entende a mensagem. Como é que muitas vezes nós fazemos? Deus faz algo extraordinário na gente, salva a gente aceita Jesus, é incrível, é extraordinário, e aí pouco tempo depois a gente nem está falando disso mais. Não é assim às vezes? Não sei com vocês, né? Não com vocês não, que vocês são santos. Mas Jesus entra na nossa vida, muda a nossa história, 2 meses depois, se bobear, a gente não está falando isso mais para ninguém, não faz mais sentido para a gente falar. Não faz mais sentido para a gente dar esse testemunho de quem a gente era e de quem a gente é agora. Mas a parte mais incrível é que esse cara que era cego e agora enxerga, ele faz a coisa mais poderosa que uma transformação feita por Jesus pode fazer, que é contagiar outras pessoas. E ele não faz isso depois de se preparar em nada. A única coisa que ele faz é testemunhar. A única coisa que ele diz, ele não fez curso de teologia, ele não ficou se preparando durante meses, ele só diz assim, sou eu era o cego que agora enxergo. Ele dá o testemunho e não tem quem tire da minha cabeça que isso impactou as pessoas naquele lugar. Não tem como a gente não pensar que aquelas pessoas que viram aquele cara cego de nascença disseram, caramba, é ele mesmo. Porque ele não saiu dizendo, agora estou enxergando de um jeito extraordinário. Não, ele disse assim, eu sou eu, porque as pessoas, algumas disseram, não, ele não, parece ele, mas não é. Porque as pessoas viram ele de um jeito, agora ele está irreconhecível. E ele diz, não, sou eu sou aquele que estava cego e agora enxerga. E eu estava cego e agora enxergo por causa de Jesus. O texto diz que perguntam a ele, como é que isso foi feito? E aí ele diz, Jesus pegou uma laminha lá, colocou no meu olho. A gente não leu o 12, mas o 12 diz assim, o versículo 12 diz, e onde está esse Jesus? E o texto diz no 12 que ele diz assim, que ele fala assim, eu não sei, já foi. E aí, eu quero finalizar com esse final do texto. Porque quando o texto diz assim, a gente não leu o 12, eu não li de propósito, porque ele diz assim, onde está esse Jesus que fez isso? E o 12 diz assim, ele não está aqui não, ele já foi. E aí o texto me ensina
que para eu testemunhar o que Jesus fez, eu preciso só abrir a minha boca. Eu só preciso dizer para as pessoas. Eu só preciso testemunhar sobre como Jesus fez na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ser especialista em nada. Eu não preciso ter lido a Bíblia toda 10 vezes. Eu não preciso de nada. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, talvez a sua dificuldade de falar sobre como Jesus fez na sua vida, talvez esteja ligada ao fato de você ainda não ter reconhecido o que Jesus fez. Porque se você reconhecer o que Jesus fez, você só precisa contar. Você não precisa inventar nada, você só precisa contar. O que o texto está me dizendo é que alguém que era cego passou a enxergar por uma intervenção de Jesus. E assim que ele voltou a enxergar, ele não fez nenhuma outra coisa mais importante para ele. O que ele fez foi contar para as pessoas. E nós estamos sendo desafiados nessa noite a dar o nosso testemunho, porque todos nós um dia fomos cegos. Hoje nós podemos ver. E se você considera que você agora pode ver, porque Jesus te fez ver, abre essa boca, conta para todo mundo. Inclusive para aqueles que não vão te reconhecer. Inclusive para aqueles que não vão te reconhecer. Fique de pé. Nós vamos orar. Esse Jesus que curou, cadê pastor Albérico? Esse Jesus que curou o cego do mecanismo mais estranho, mas ao mesmo tempo mais simples possível. Porque ninguém pode me dizer que é difícil cuspir no chão e pegar a terrinha. Não tem coisa, talvez não tenha coisa mais fácil do que isso. O Jesus que usou esses mecanismos mais simples que a gente acabou de ler, é o mesmo Jesus que está aqui conosco agora. Porque ele vive e ele está aqui agora. E do mesmo jeito que ele fez lá, ele pode fazer na minha vida e pode fazer na sua. Venha, pastor Alberto, para cá. E eu quero só orar por isso antes de eu sair. Porque nós cantamos um louvor aqui, no início do culto, que falava de cura. E eu gosto dessas, quando Jesus faz isso, dessas programações que ele faz sem avisar a gente. Eu gosto. Então eu quero só orar rapidamente por você que precisa. Duas coisinhas. Uma é se você precisa de uma cura física mesmo. Você está com alguma enfermidade e você precisa de uma cura. Nós já oramos aqui, nós já vimos pessoas serem curadas pelo poder de Deus aqui. Aliás, isso foi resposta de oração aqui, né, pastor? Muitas vezes o pastor orou por isso aqui, para que Deus derramasse isso. E se você tem alguma enfermidade física, espiritual, emocional, venha. Eu quero orar por você, nós vamos orar por você. Mas eu também quero orar por você que acordou agora e percebeu que estava cego. Você que percebeu que até já tinha ouvido falar desse Jesus aí, já até conhecia esse Jesus, mas estava cego, e deseja de forma ardente que Jesus hoje toque em você e que você passe a enxergar. Se você não conhece esse Jesus e conheceu hoje e quer aceitá-lo, venha, ele vai abrir os teus olhos. Ele vai fazer você enxergar de um jeito novo. Se você já o conhece, mas estava só naquela turminha ali que estava, será que o pecado dele, é do Pai? E você precisa que Jesus te faça enxergar com um olhar de misericórdia que ele tem, venha também. Nós vamos orar por você. O pastor Albérico vai orar por você, para que haja cura e haja um mover de Deus. O pessoal do louvor também venha, por favor, para que haja cura na sua vida. Amém?